ombro, apresentar, mão, ombro, então, descansar, descanse, à vontade. Ombro, apresentar,
Ombro. Descansar. Descanse. À vontade. A sessão solene prosseguirá no salão dos Passos do Conselho. Convida-se todos os presentes a dirigir-se para o seu interior, a fim de assistirem à cerimónia. Nós tínhamos dito. Pois, acho que não foi difícil. Ora, a senhora Presidente aqui ao meio, o Dr. Jorge aqui. Dr. Jorge, senta aqui.
Antes dos discursos institucionais, tem a palavra a Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Cristina Vieira, para a apresentação de um voto de pesar pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco. Este voto será levado à ratificação na próxima reunião de Câmara. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Voto de pesar. A Câmara Municipal do Marco de Canaveses manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento da Sua Santidade, o Papa Francisco. Primeiro pontífice não europeu da era moderna, o Papa Francisco marcou indelevelmente a Igreja e o mundo com humildade, simplicidade e uma incansável dedicação aos mais frágeis, enfatizando a importância de uma Igreja que abrace todas as culturas e povos, promovendo o diálogo, a inclusão e a justiça social. Voz profundamente ativa, mediando conflitos e criando consensos, o Papa Francisco, inspirador de uma nova humanidade, independentemente da sua religião ou crença, propôs-nos uma visão global, deixando-nos um legado de renovação assente na responsabilidade coletiva e colocando a dignidade humana no centro das decisões. Visitou Portugal em 2017, no centenário das aparições de Fátima, e em 2023, para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, onde deixou uma das frases que marcam o seu pontificado. Há espaço para todos, assim como somos. Todos, todos, todos. Para a eternidade ficará singelamente como franciscos. Obrigada. Solicita-se a todos os presentes que se levantem para que seja cumprido um minuto de silêncio em memória de Sua Santidade. Seguem-se os discursos institucionais. Tem a palavra a representante do Grupo Municipal do CDS-PP, Sara Moreira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Membros da Assembleia, às demais entidades presentes e caros marcoenses. Hoje comemoramos 50 anos de uma data importante. Não me enganei. 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal, ocorridas a 25 de abril de 1975, exatamente um ano após a Revolução dos Cravos. As primeiras eleições que não discriminaram o voto consoante o género, a escolarização ou os rendimentos. As eleições em que, imagine-se, o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, votou pela primeira vez com 26 anos. As eleições em que 92% dos recenseados saíram à rua para se fazerem ouvir com o seu voto e contrastam atualmente com os 60% de votantes das últimas eleições legislativas ou os 36% que votaram nas eleições europeias em 2024. E como jovem, preocupa-me também os dados que nos indicam que os jovens votam cada vez menos e menos que os mais velhos. Ou seja, os números da abstenção poderão continuar a aumentar.
Todos os anos, inclusive, aqui nas comemorações de 25 de Abril, em Marco Canaveses, continuamos nos nossos discursos a evocar a nossa preocupação com o aparente alinhamento político da população e sem uma solução à vista. O certo é que, em contrapartida, temos assistido à popularidade e ascensão de líderes mais autoritários. O que dizer dos Estados Unidos da América, por exemplo, um país historicamente pioneiro da democracia? A propósito, recentemente, nos Estados Unidos, um pai, junto de um filho, ostentava um cartaz em que dizia "Make America Think Again", ou seja, fazer a América pensar de novo. E atrevo-me a arriscar que é essa a solução para fazer com que a democracia envolva a todos. Pensar de novo em vários países. Numa semana marcada pelo falecimento do Papa Francisco, como aqui evocamos, é oportuno, inclusive, recordar uma mensagem deixada por um dos líderes da Igreja Católica, Pio XII, durante a Segunda Guerra Mundial, acerca de algumas características da democracia. E Pio XII invocava a diferença entre o povo e a massa, sendo que o povo vive e move-se por si próprio, a massa é por si inerte e só pode ser movida por fora. E agora questiono, até que ponto nós estamos a construir uma sociedade de massas e não um povo? Urge pensar de forma crítica. Refugiamos muitas vezes em justificações como a tecnologia está a mudar-nos, as gerações mais novas não valorizam a democracia ou o populismo fala de uma forma que chega a várias pessoas. Mas acredito que todas essas justificações possam ser contrariadas com o pensamento crítico. De forma sucinta, Francis Bacon descreveu o pensamento crítico como o desejo de procurar e a paciência de duvidar. E é isso que nos falta. Cada vez mais vivemos num tempo em que o imediatismo e o facilitismo imperam. As fake news, as notícias falsas, espalham-se porque o pensamento crítico escasseia. Não há quase tempo para se pensar. Não se cria esse tempo. E é algo que precisa-se mudar. Mudar na forma como as famílias dialogam entre si e partilham as suas ideias sobre a política. Mudar na forma como as escolas reservam tempo para que os alunos possam pensar e desenvolver a sua cidadania. Mudar a forma como o indivíduo percebe o valor que tem na sociedade e o seu sentido de agência. E por último, mas não menos importante, mudar a forma como os próprios políticos fazem política, enriquecendo o debate de ideias. Termino com um dos resultados das primeiras eleições livres, nomeadamente a nossa Constituição da República Portuguesa, citando 2 artigos. Artigo 12º. Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição. Artigo 49º. O exercício de direito de sufrágio é pessoal e constitui um dever cívico. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade. Obrigada. Tem a palavra o representante do Grupo Municipal do PPD-PSD, Artur Soares. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Deputados Municipais, Senhores Presidentes de Junta, autoridades civis e militares. Não. A porta está fechada, era o que eu estava a ver. Bom, Ilustres que eu estou convidados. presa aqui dentro. Minhas senhoras e meus senhores, celebrar o 25 de Abril é, antes de mais, recordar que a liberdade é uma conquista e nunca uma dádiva. Portugal não acordou livre por acaso. Foi preciso coragem, sacrifício e uma vontade coletiva inquebrável para romper com décadas de silêncio e repressão. Hoje, passados 51 anos sobre a Revolução dos Cravos, vivemos numa democracia consolidada, temos eleições livres, imprensa independente, liberdade de expressão. Mas se há algo que a história nos ensina, é que nunca nenhuma conquista humana é irreversível. E o que foi duramente alcançado pode, se descurado, perder-se.
não com um estrondo, mas com um suspiro. A democracia, como bem sabemos, não vive apenas das instituições. Vive do compromisso de todos os dias, da autenticidade do debate, da clareza dos processos e, sobretudo, da confiança. Quando essa confiança se quebra, mesmo que subtilmente, abre-se espaço para o descrédito e a alienação dos cidadãos. E essa erosão começa muitas vezes nas pequenas práticas, nos horários que afastam a participação, nas regras que dificultam a intervenção, no ritual que se sobrepõe ao espírito. E aqui, em Mar de Canaveses, isso tem que ser ainda mais claro, porque é ao nível local que a democracia se faz mais próxima, mais tangível e mais verdadeira. É aqui que se prova que Abril não vive apenas dos discursos, mas também das decisões. Os autarcas municipais e de freguesia têm neste processo um papel determinante. São eles, somos nós, o primeiro rosto da democracia para milhares de cidadãos. Somos nós que ouvimos em primeira mão as dificuldades, que damos resposta às urgências, que explicamos o que é possível e o que ainda falta conquistar. E por isso, é nossa responsabilidade garantir que o poder local não se torne uma mera extensão da administração central, mas sim um espaço de proximidade, de escuta ativa e de ação concreta. Mar de Canaveses merece esse compromisso. Uma terra de gente trabalhadora, resiliente, que não se satisfaz com palavras, mas que exige resultados. Aqui, o espírito de Abril não pode ser um eco distante. Tem que ser uma prática diária, orientação permanente e motivo de orgulho para todos nós. O PSD assume essa responsabilidade. Assumimos a democracia representativa sem hesitações, mas exigimos que ela seja também participativa, transparente e próxima. Exigimos que ela seja exercida com ética, com sentido de justiça e com respeito pelas pessoas. A liberdade que a Abril nos trouxe não é apenas o direito de escolher os nossos representantes. É também o direito de ser ouvido, de ser respeitado e de ter voz nos destinos desta terra. Minhas senhoras e meus senhores, a democracia é uma construção contínua. E como toda a construção, exige alicerces firmes, instituições sólidas, mas, sobretudo, cidadãos conscientes e autarcas comprometidos. É isso que temos procurado fazer aqui em Mar de Canaveses. Servir com seriedade, decidir com responsabilidade, representar com verdade. Se há algo que aprendemos nestes 51 anos, é que não há progresso sem liberdade. Mas também não há liberdade sem responsabilidade. Hoje, como há 51 anos, cabe-nos estar à altura desse compromisso e isso faz-se todos os dias. Nas assembleias, nas juntas, nas câmaras, nas ruas e nas decisões que moldam o futuro da nossa terra. Viva o 25 de Abril, viva Mar de Canaveses, viva a democracia. Tem a palavra o representante do Grupo Municipal do PS, Fernando Costa Vieira. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Presidente da Câmara, cumprimento Senhora e Senhores Vereadores, cumprimento os Senhores e Senhores Deputados, Srs. Presidentes de Junta, cumprimento a representação da Cruz Vermelha, a representação dos Bombeiros, a Liga dos Combatentes, um apreço muito especial, todos os ilustres convidados. 25 de abril de 1974, uma quinta-feira. 51 anos depois, ainda não se consegue falar desapaixonadamente do 25 de abril. Na vida, há momentos que nos definem, que decidem a nossa vida, e naquela madrugada de abril testemunhei o nascimento da liberdade.
os quadros mais jovens das Forças Armadas, onde eu me incluía, assumiram a responsabilidade pelo futuro de Portugal. Havíamos jurado defender a pátria e não nunca defender o regime fascista e cruel que atormentava o povo durante meio século. O 25 de Abril foi um ato de libertação de Portugal que derrubou uma ditadura anacrónica, nos libertou do colonialismo e de uma guerra sem sentido. Nos libertou da miséria e da opressão e, em seu lugar, erguemos uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Fizemos o 25 de Abril à portuguesa, à nossa moda, sem drama, habituados que estamos desde há séculos a fazer da necessidade uma virtude. Vivemos hoje em democracia, vivemos num país livre e só aqueles que não conheceram nunca o custo de ter passado largos anos, ou então toda uma vida, numa não-democracia, podem considerar que todas as regalias conquistadas sejam hoje formais ou desprezíveis. Contudo, nos tempos de hoje, nunca tudo isto está garantido e veja-se os ataques constantes de uma certa direita saudosa do passado que mentem ao povo e lhes criam falsas ilusões em promessas populistas. Para quem diz que antigamente é que era bom, pensem só em pequenos exemplos. As mulheres não podiam votar, exceto se soubessem ler e escrever e fossem chefes de família. Imagine-se, o divórcio não era permitido. Mães solteiras não tinham qualquer proteção legal. A mulher tinha que ter a autorização do marido para viajar para o estrangeiro e até para abrir uma conta bancária. O aborto era ilegal e punido criminalmente. Incrivelmente, a taxa de mortalidade infantil em 1960 era de 38%. Isto é, em cada 100 crianças, 38 morriam. Dizia Bertolt Brecht: há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Há outros ainda que lutam muitos anos e são muito bons. Há, porém, os que lutam toda a vida. Estes são os imprescindíveis. A liberdade é hoje um bem desvalorizado que serve de troca por outros bens, a que antes se chamavam direitos, e nisso devemos refletir. E no dia em que o povo português votou pela primeira vez em liberdade, no dia 25 de abril de 1975, há precisamente 50 anos, assim como no ano em que o Partido Socialista comemora os seus 52 anos de sua existência, termino prestando uma singela homenagem ao homem que lutou toda uma vida pela liberdade, pela democracia, pelos portugueses, aquele que foi imprescindível na construção de um Portugal livre. Mário Soares. Viva o 25 de Abril, fascismo nunca mais. Tem agora a palavra o Presidente da Assembleia Municipal do Marco de Canaveses, Jorge Vieira. Ora, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Cristina Vieira, Senhora e Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e seus representantes, Senhor Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Presidentes da Assembleia de Freguesia, Senhoras e Senhores Dirigentes Associativos, ilustres convidados, representantes da comunicação social, caras e caros marcoenses, minhas senhoras e meus senhores. Falar do 25 de Abril, em termos de evento histórico, é uma coisa. Aconteceu. Eu estou naturalmente muito grato às pessoas
que lideraram o movimento. E estou grato porquê? Porque em tudo aquilo que é história, em tudo aquilo que é evento, há sempre um ponto de partida, há sempre um líder, há sempre alguém que avança. E esse alguém é normalmente o que fica na história, porque foi determinante. Mas não tenham dúvidas, foi determinante porque se criou um movimento, porque se criou uma dinâmica social que impele a emergência de líderes. Ora, eu só posso agradecer às pessoas que tiveram a coragem de assumir, porque liderar uma revolução num país de ideologia fascista é muito complicado, porque é a própria vida das pessoas que lideram que está em jogo. Falar do 25 de Abril, a propósito de outra questão fundamental, que é da liberdade e da democracia, é outra coisa, mas bastante diferente. O 25 de Abril trouxe-nos a liberdade. Mas a liberdade não é qualquer coisa que eu aprenda de um dia para o outro. Viver em liberdade é muito complicado. Há todo um conjunto de coisas que nós temos que interiorizar no nosso corpo. Eu digo no corpo porque nós somos uma unidade. E se não as interiorizarmos, no dia seguinte ao 25 de Abril, nós estamos a agir exatamente como agíamos antes do 25 de Abril ter acontecido. Eu ouvi deliciado o discurso da Sara Moreira, do Artur, do Fernando Costa Vieira, cada um com a sua cambiante, mas há aqui alguns aspectos do discurso do Artur e do discurso da Sara Moreira que me deixaram, que eu apreciei particularmente. O que é que eles dizem? Eles remetem para uma coisa que é absolutamente evidente. A gente costuma dizer no direito apodítico, não há discussão, que é a ideia de que a democracia e a liberdade têm que ser trabalhada, têm que ser vivida. Ora bom, na teoria, no discurso bonito que nós vimos aqui discursar, e vocês gostam de nos ouvir, é extremamente fácil. Onde é que a coisa complica? Complica no dia-a-dia das pessoas. Eu fico profundamente, às vezes, arrepiado, quando me aparece um filho para propor uma ação contra um pai. Quando me aparece um pai para propor uma ação contra um filho. Quando emergem comportamentos de pessoas importantes, enfim, reveladores de uma antidemocracia assustadora. Eu agora pergunto isto. Pergunto a todos vós, reflitam sobre isto. Porquê é que isto continua a acontecer? Porquê é que nós vivemos em democracia? Porquê é que nós temos liberdade? E os pais, às vezes, entram em conflito gravíssimo, com agressões e muitas outras coisas mais com os filhos, os irmãos uns com os outros, nós, cada um de nós, com o nosso vizinho. Porquê é que isso acontece? Porquê é que a democracia está todos os dias em causa? E porquê é que é muito mais complicado falar da democracia? Ou melhor, é muito mais complicado praticar a democracia do que discuti-la aqui a olhar para vós. É extremamente fácil falar convosco de democracia. E o que é que me fascina? É o porquê é que as coisas são desta maneira. O que é que falha na educação? O que é preciso fazer para além daquilo que nós já fazemos, para que cada um de nós, a começar por mim, se comece a comportar de forma mais democrática? Há uma coisa que vocês têm que perceber todos, que eu já percebi, é que não há democracia sem regras. Não há democracia sem lei. Não há democracia sem direito. Não pode haver. Ora, um dos primeiros passos para tornar adulta a democraticidade de cada um de nós é exatamente
o respeito pelas regras. O respeito pelas regras na relação que eu estabeleço com os meus vizinhos, respeito pelas regras na relação que eu estabeleço com os meus filhos. Toda a gente sabe que a violência doméstica é um flagelo na nossa sociedade e depois eu pergunto, mas porquê que isto acontece? E sabem o que é que eu penso? É que, para eu me tornar mais democrático, eu tenho que exercitar. Da mesma forma que eu hoje, se me pedirem assim, olha, vais fazer uma caminhada de 10 km, e eu começo a caminhar, mas a dada altura já não aguento mais, porque eu não estou treinado para o esforço que é exigido ao meu corpo. Na questão da vivência democrática e do respeito pelos outros, eu acho que acontece a mesma coisa. Se eu, em casa, não der uma educação aos meus filhos de uma certa ordem, se eu não lhes ensinar, se eu não lhes disser que, quando houver conflito com um colega na escola, neste caso, os meus filhos já são grandes, mas aos filhos, aos netos, aos amigos, se eu não lhes começar a ensinar isso desde pequenino, isto é, se eles não começarem a treinar aquilo que é uma efetiva vivência democrática, aquilo que é o respeito pelos valores, aquilo que é o respeito pela liberdade. Porque qual é a frase chavão da liberdade? É que a minha liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. O que acontece é que se eu não estiver, se este corpo que está aqui a discursar não tiver interiorizado valores democráticos, eu não vou respeitar esses princípios. E como é que eu interiorizo esses valores democráticos? Praticando-os, meus amigos. É, nomeadamente aprendendo a tolerar aquelas situações em que eu até penso que estou carregado de razão. Mas isto é só a minha ideia. Ora, eu estou a dizer que eu quero passar a ideia de que a democraticidade implica treino. Como qualquer outro treino. Como aprender a nadar, como aprender artes marciais, como aprender muitas outras coisas. Como aprender a vir para aqui e a falar com o público. Eu vou convidar as pessoas que estão aqui, especialmente aquelas que têm responsabilidades políticas, a aproveitarem o período que vem aí, porque é um período de eleições. É um período de conflitualidade partidária. Ora, é exatamente em período de eleições, vamos ter eleições para a Assembleia da República, vamos ter eleições autárquicas daqui por algum tempo, e meus senhores e minhas senhoras, principalmente aqueles que têm vida política, um período de eleições é absolutamente fabuloso para efeitos de prática democrática. Porquê? Porque é exatamente em período eleitoral que eu acho que pode vir ao de cima a minha capacidade, ou melhor, a oportunidade de eu lidar com a adversidade. Ora, se eu não lidar com a adversidade, eu não aprendo, provavelmente eu tenho muito mais dificuldade de aprender a vivência democrática. Meus senhores e minhas senhoras, eu não disse isto por acaso, como é evidente, porque acho que é fundamental treinar para se ser democrata. Façam esse esforço, reflitam sobre isso. Porquê? Porque senão tivemos uma guerra da Ucrânia que continua a matar pessoas todos os dias, temos Israel, Palestina, continuam a morrer pessoas todos os dias. Eu não tenho dúvida nenhuma que se esses líderes partidários exercitassem a democracia como exercitam outro tipo de coisas, nós não tínhamos centenas de milhares de pessoas a morrer. Porquê é que temos? Porque a humanidade não educa, não pratica tanto quanto era necessário a vivência democrática. Daí
E para concluir, o meu agradecimento aos homens que fizeram o 25 de Abril e o meu obrigado por vocês estarem aqui a recordar essa data. Muito obrigado. Tem a palavra a Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Cristina Vieira. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Jorge Vieira, Senhora e Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e seus representantes, Senhor Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Presidentes de Assembleias de Freguesia, Senhoras e Senhores Dirigentes Associativos, e cumprimento aqui os representantes dos Bombeiros, da Cruz Vermelha e da Liga dos Combatentes, ilustres convidados, representantes da comunicação social, caras e caros marcoenses, minhas senhoras e meus senhores. Neste dia, há 51 anos, Portugal respirou fundo. Respirou fundo depois de quase meio século de censura, de guerra, de silêncio imposto e de portas trancadas ao futuro. O dia 25 de abril de 1974 rasgou a escuridão com cravos vermelhos e devolveu ao povo português o direito de sonhar, de participar, de decidir. Abril foi a alvorada que varreu o medo das ruas e das praças e devolveu ao país o seu próprio rosto, inteiro, plural e livre. Mas Abril ensinou-nos também que a democracia não é uma obra acabada, nem um ponto de chegada. É uma construção permanente, feita de escolhas diárias, de coragem e de vigilância. Celebrar Abril é, por isso, renovar o compromisso de nunca recuar, de não esquecer, de não adormecer. Com o epíteto de 50 anos ou de mais de 50 anos de democracia, fecham-se neste ano, 2025, as comemorações nacionais dos 50 anos de construção democrática. No dia de hoje, há 50 anos, o país e os portugueses viram acontecer as primeiras eleições livres e as primeiras abertas à participação de todos os cidadãos e cidadãs maiores de 18 anos. Nessa data, e daí em diante, todas as mulheres puderam votar, através da única condição que era exigível: cidadãos como todos puderam também ser eleitas. Para as mulheres, foi em Portugal o primeiro ato libertador da condição de quem tinha de pedir autorização para ser igual ao homem. Nesse dia, elegeu-se a Assembleia Constituinte, que no ano seguinte entrou em vigor. Foi um período fervilhante de projetos de cada partido político, aliás, que cada partido político apresentou ao país e resultou num documento essencial que ainda hoje é o pilar da organização da nossa sociedade, a Constituição Portuguesa. Um documento progressista, aberto à inclusão, de base participativa e uma poderosa mensagem de futuro, de igualdade e de compromisso para uma sociedade melhor, onde a democracia é plena. O ato eleitoral de 25 de abril de 1975 abriu também o caminho para o poder autárquico dos municípios e das freguesias, num exercício para a descentralização para um poder mais próximo, eficaz e efetivo às necessidades das populações. Os recentes instrumentos de descentralização de competências do Estado Central para as autarquias em áreas tão essenciais como a educação e a saúde, que desde o início o município de Marco de Canaveses aceitou, é a continuação e aprofundamento dessa opção de proximidade que são as autarquias. Caras e caros marcoenses, este ano celebramos Abril em luto nacional pela morte de Sua Santidade o Papa Francisco, um homem que fez da defesa dos mais frágeis a sua missão. Um líder que ergueu a sua voz por um mundo mais justo, mais igualitário, mais humano, para quem todos são iguais. Causas que são também as causas do 25 de Abril. Celebrar Abril é, por isso, honrar esse mesmo legado que Francisco nos deixou. Em sua memória devemos agir diariamente defendendo as causas pelas quais tantas vezes Francisco ergueu a voz. Por isso, não podemos ignorar o simbolismo das escolhas. Não assinalar de forma plena o 25 de Abril, por parte dos membros que procuram equipará-lo ao 25 de Novembro, não é um gesto neutro ou um mero detalhe.
É uma tentativa de reescrever prioridades na nossa memória coletiva, de relativizar o alicerce fundador da nossa democracia. Minhas senhoras e meus senhores, há quem procure reescrever a história com palavras suaves, apagando as cicatrizes do passado para fazer passar por normal o que nunca o foi, nem nunca o poderá ser. Vemos com preocupação o ressurgir no espaço público de discursos que romantizam o Estado Novo, apresentando-o como um tempo de ordem ou de valores, quando foi, na verdade, um tempo de medo, de silêncio e de humilhação. Essa nostalgia autoritária já não vive apenas nas margens do debate. Hoje assistimos a partidos com assento parlamentar a recuperar lemas associados ao regime salazarista e a alguns dos seus deputados eleitos a repetir continuamente gestos com conotações fascistas. Estes comportamentos, longe de serem meras excentricidades ou provocações, têm consequências sérias na vida democrática. Estão a legitimar no espaço público ideias que durante décadas foram socialmente reprimidas pela sua natureza antidemocrática e discriminatória. Hoje, uma parte da população que antes reprimia ou escondia tais convicções começa a expressá-las sem pudor, sentindo-se encorajada por este ambiente de permissividade e normalização do inaceitável. É por isso dever de todos os democratas não deixar passar. É dever de quem acredita na liberdade, na dignidade humana, levantar a voz, esclarecer, contrariar e defender, sem ambiguidade, os valores fundamentais do regime democrático. A democracia não se defende com silêncio, defende-se com coragem, com convicção e com um compromisso ativo. Não basta recordar Abril, é preciso senti-lo, defendê-lo e cumpri-lo. E é isso que fazemos todos os dias no Marco de Canaveses. Cumprimos Abril quando cuidamos de todos, quando promovemos a igualdade, quando acolhemos e tratamos com dignidade, sem exceções nem discriminações. Porque Abril é um mandato diário. E aqui neste Conselho, sem hesitações, honramos esse mandato com ações simbólicas que deixam semente, mas, sobretudo, com políticas concretas que transformam vidas. Cumprimos Abril quando investimos na educação, esse instrumento fundamental da liberdade e, como disse Nelson Mandela, a arma mais poderosa para mudar o mundo. No Marco de Canaveses, nos últimos 7 anos, modernizamos quase todo o nosso parque escolar. Interviemos profundamente nas condições físicas das escolas, melhorando o seu conforto, a eficiência energética, os refeitórios e os espaços de aprendizagem. Mas não ficámos pelas obras. Implementamos programas pedagógicos e alimentares inovadores. Reforçámos o número de funcionários e técnicos especializados nas escolas. E os resultados falam por si. Atualmente, a taxa de sucesso escolar no Conselho é de 98,8%. O abandono escolar precoce praticamente desapareceu. E a taxa de escolarização no ensino secundário aumentou de forma significativa para níveis históricos nunca antes alcançados. Criámos mais de 40% de vagas em creches e garantimos que 100% das nossas crianças em idade pré-escolar frequentam esse nível de ensino. Cumprimos Abril porque garantimos a todos o direito de aprender. Cumprimos Abril também quando respondemos à crise da habitação, um dos maiores desafios à coesão social do nosso tempo. Sabemos que em Portugal ter uma casa deixou de ser uma certeza para muitas famílias. No Marco de Canaveses, respondemos com responsabilidade e urgência. Fizemos um diagnóstico rigoroso e construímos uma estratégia com resultados visíveis. Estamos a edificar 125 novas habitações em terrenos municipais e a requalificar antigas escolas para as transformar em casas dignas destinadas a quem mais precisa. Porque garantir o direito à habitação é cumprir Abril com justiça social. Cumprimos Abril quando cuidamos da saúde, com proximidade, com dignidade e justiça. Hoje os marcoenses têm acesso gratuito à medicina dentária, a apoio psicológico, ao tratamento de dependências e a outras especialidades essenciais que há pouco tempo não existiam no Conselho. Requalificámos a Unidade de Saúde do Marco, construímos um novo Centro de Saúde em Soalhães e estamos a requalificar o Centro de Saúde de Penhalonga. Criámos o Centro de Diagnóstico Pneumológico em Bem Viver, respondendo assim à elevada taxa de tuberculose no nosso território, apoiando os doentes, dando a estes a possibilidade de fazerem no Marco os exames complementares de diagnóstico que antes só os podiam realizar no Porto. A saúde está onde estão as pessoas. E aqui no Marco, cumprimos Abril, ajudando o Serviço Nacional de Saúde a cuidar de todos e todas com dignidade. E numa altura em que vozes populistas alimentam o discurso do medo, do ódio e da exclusão, o Marco de Canaveses, terra de avós, pais e filhos imigrantes,
sabe o que vale a empatia. Hoje partilhamos a nossa terra com pessoas de mais de 50 países diferentes. Recebemos-las com o mesmo respeito que desejamos que os nossos sejam recebidos quando vão para outras terras. Porque aqui não cedemos ao preconceito, não nos rendemos ao medo. Somos e seremos sempre um conselho acolhedor. E para o demonstrar, criamos uma estrutura de apoio a imigrantes que atende em média 50 cidadãos estrangeiros todos os meses. E este ano organizaremos o primeiro Festival Multicultural do Marco de Canaveses, uma proposta vencedora do Orçamento Participativo Jovem 2024. Sinal claro de que os nossos jovens também carregam o espírito de Abril, aberto, solidário e livre. Minhas senhoras e meus senhores, Abril é uma promessa por cumprir todos os dias. E aqui no Marco de Canaveses, essa promessa não é uma palavra vã, é um compromisso vivido, é ação concreta, é transformação real. Celebramos Abril com memória, mas também com futuro, com gratidão, mas também com responsabilidade. Que saibamos sempre honrar o que nos foi dado e legar melhor ainda a quem depois de nós vier. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade e viva o Marco de Canaveses! Com a devida autorização da Presidente da Câmara Municipal e do Presidente da Assembleia Municipal do Marco de Canaveses, declara-se encerrada a sessão solene comemorativa do 51º aniversário do 25 de Abril. Obrigada a todos. Deixaste, não importa. Senhor Presidente, gostou? Gostei. Oh, obrigado. Mas o que eu disse é aquilo que eu penso. Exatamente. E todos nós temos o que pensamos.